Hoje é dia de ceia. E dia de ceia, eu sempre gosto de trazer uma meditação voltada para a ceia. E nós vamos meditar num texto que é muito conhecido por todos vocês e é de praxe a gente sempre usar nesse momento. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 em diante até o 29. 1 Coríntios 11, quem não tem Bíblia está aí na tela, que diz o seguinte, aqui o apóstolo Paulo está passando as instruções de como participar da ceia. Então ele começa assim, o 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13, conta a passagem da ceia. O que nós lemos foi a instrução como tomar a ceia, como participar. E aqui Jesus, nesses trechos, ele conta da passagem. E Jesus, na noite em que foi traído, ele reuniu os discípulos e anunciou a sua morte. Ele falou: eu vou morrer, mas eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Quero que vocês façam um memorial, como uma lembrança, até que eu volte. E Jesus deu uma ordem para toda vez que se reuniam. E nós podíamos ceiar todas as vezes, né? Porque aqui eles ceiavam todas as vezes que se reuniam. E a ceia desses cristãos naquela época era nas casas, e porque eles se reuniam nas casas. E toda noite que se reuniam como grupo para comer, eles se lembravam do sacrifício de Cristo. E para nós, nesta manhã, é uma manhã de ceia, onde nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo. E mesmo sem merecer, ele, Jesus, se entregou por nós, onde derramou a sua graça, nos dando a salvação. Nós não éramos dignos, mas mesmo assim ele nos amou. E graça é um favor que nós não merecemos. Nós merecíamos a condenação, mas Jesus nos amou, nos deu graça, nos deu salvação. E a ceia fala sobre isso. E hoje eu quero falar sobre 4 direções que a ceia nos faz olhar, nos faz direcionar. E a ceia aponta para 4 lugares. A primeira direção é para o passado. A ceia aponta para o sacrifício de Cristo. E toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente olha para trás, para o passado, e a gente olha para a cruz. E a gente olha para aquilo que Jesus fez por nós. Cada vez que a gente ceia, a gente diz: Jesus, muito obrigado pela cruz. Muito obrigado pelo sangue derramado que me trouxe vida. Muito obrigado pelo seu sofrimento que o Senhor não merecia, mas como uma ovelha muda, sem reação, o Senhor foi até a morte por cada um de nós. Em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 52, diz:
Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Jesus morre naquela cruz, acontece um terremoto, onde as rochas se partem e o véu que nos separava da presença de Deus é rasgado de alto a baixo. E Paulo, em Romanos, nos fala que nada mais nos separa do amor de Deus. Tanto que ele vem com uma lista ali ele diz, será perseguição que nos separa do amor de Deus? Será angústia? Será tribulação? Será que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? E Paulo inclui dizendo, não, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga. E sabe qual é a mensagem que Jesus está dizendo para mim e para você? A mensagem é, nada mais te separa da minha presença. Que bom ouvir isso. É maravilhoso ouvir isso, né? Nada mais te separa da minha presença. E antigamente a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança, que na verdade não deixava de ser um baú que ficava atrás do véu. E todo mundo que entrasse naquele lugar de forma indigna morreria. Na verdade era apenas o sacerdote que entrava lá uma vez por ano, né? Mas se ele entrasse de uma forma indigna, sem acertar toda a sua vida 100%, ele morreria. Porque ninguém podia entrar lá porque iria morrer, porque lá estava a presença de Deus, numa arca, num baú, atrás das cortinas. Por isso que aquelas cortinas se rasgaram de alto a baixo. E isso nos dá o livre acesso na presença de Deus. Só que um dia, Jesus, Cristo, ele sendo justo, ele morreu naquela cruz. Ele morreu no meu lugar e ele morreu no seu lugar. E aí quando morre, ele brada em alta voz, dizendo, entrego o meu espírito e o véu se rasga de alto e baixo. Ele estava dizendo, nada vai te separar de mim, do meu amor. Você pode entrar na minha presença com confiança. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, ele diz, temos confiança. Algumas traduções diz plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então Jesus na cruz, Ele preparou um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos entrar na presença dele com confiança. Então aqui, eu não sei porque algumas pessoas olham para outras como que tem mais espiritualidade. Essa ideia de que, eu vou pedir para o fulano, vou pedir para o ciclano para orar por mim, porque parece que ele tem mais poder. Ninguém é diferente dessa circunstância. Todos nós passamos por essa circunstância. Jesus nos dá livre acesso, todos nós podemos chegar na presença de Deus. Não importa se alguém tem um título de presbítero, de pastor, de não sei o que, não tem mais poder do que você. Então guarde isso aqui. Isso é importante para toda a sua vida. O caminho está aberto, tá? A presença de Deus está acessada para qualquer um de nós. Nunca ponha na cabeça, fulano é mais espiritual, fulano tem acesso de Deus, ou certas pessoas porque tem um título têm acesso de Deus. Não, ele está dizendo aqui, afirmando, você tem acesso na presença de Deus. Essa é a razão da cortina ter sido separada. Temos plena confiança. E às vezes o que nos falta é confiança. Temos plena confiança. Guardem isso. Se você puder guardar isso hoje, levar o resto para a sua vida, você ganhou isso tudo.
Então Jesus na cruz, ele preparou um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos entrar na presença dele. Repito, com confiança. A única coisa que pode separar você, talvez seja a necessidade de confessar algum pecado. Se você sente que Deus está longe, ou você se sente longe de Deus, parece que não tem essa presença, sinceramente, senta lá, te estira lá no sofá e diz: Deus, vai revelando o que está cortando a minha presença de ti, de sentir a tua presença melhor. E quase sempre é o pecado. Confessa o pecado. Confessa o pecado e você tenha essa confiança de orar ao Pai, de se achegar ao Pai. Então hoje não precisa mais sacrifício como antigamente de animais, porque Jesus foi o novo sacrifício. Ele derramou o seu sangue. Ele foi humilhado, foi colocado uma coroa de espinho, ele levou a cruz, ele foi pregado, ele foi perfurado. E quando a gente olha para a ceia, a gente olha para a cruz. E foi bem interessante o que o Ariel separou na penúltima música, né? Olhando para a cruz, né? O corpo pendurado. E aquele corpo não está mais na cruz, ele ressuscitou. Aquelas palavras, aquele refrão, não deixa de ser uma oração. Que essa manhã a gente possa encher o nosso coração de gratidão, porque a gente não merecia o amor dele, mas mesmo assim, ele nos amou. Que possamos dizer: Jesus, obrigado porque estava perdido e fui encontrado por ti. Quando olho para o passado, eu era alguém que não tinha futuro e Deus me encontrou. Quantos de nós fomos encontrados por ele? Tenho certeza que se você olhar para o teu passado, você vai dizer: obrigado ao Pai, porque o Senhor me alcançou, me buscou, me encontrou. Nós costumamos dizer que encontramos Jesus, mas na verdade foi ele que nos encontrou. Foi ele que veio ao nosso encontro. Então, quando a gente olha para a ceia, a gente olha para a cruz. Ceia nos faz olhar para o passado, a ceia nos faz olhar para o corpo moído de Jesus. E os valores da nossa família podem nos influenciar sobre o futuro, mas quem decide o nosso futuro é Jesus. É Ele que diz que você é filho amado, que você é uma filha amada. Não interessa o que você passou na sua vida, né? Cada um tem suas histórias. O que interessa é que, através da cruz, Ele te perdoa, Ele te dá nova oportunidade e Ele muda totalmente a tua história. Então, o primeiro lugar, a ceia nos faz olhar para o passado, nos faz olhar para a cruz. Segundo lugar, a ceia nos faz olhar para o lado. Versículo 27 de 1 Coríntios que nós lemos diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem participar da ceia indignamente, sem discernir, peca contra o corpo e o sangue do Senhor, é o que diz aqui. O que é discernir o corpo de Cristo? É entender que somos família. Não nos faz sentido, não faz sentido se eu não olhar para o lado e não olhar para a pessoa que está ao meu lado. A ceia fala de unidade do corpo de Cristo, fala de família, porque nós somos família. Temos o mesmo Pai. O Pai do céu nos adotou como filhos. Temos herança eterna. Nós vamos morar na eternidade todos juntos. Todos nós temos histórias diferentes, porque viemos de famílias diferentes, mas Cristo nos traz unidade como família, como corpo. A ceia nos faz olhar para o lado onde estar presente é um presente. Às vezes a gente corre o risco de não valorizar o que Deus está fazendo aqui no nosso meio.
Estar presente é um presente. E a ceia nos mostra e nos faz entender que somos que somos família. E se numa família um membro não está bem, a família sofre. Se alguém no nosso meio não está bem, nós sofremos. Porque se a gente não está sofrendo, talvez não estamos sendo família cristã. Por isso que a ceia nos faz olhar para o lado. Valorize os amigos que você tem. Valorize a família que você tem. Eu não casei, não tenho família, mas valorize seu pai. Valorize sua mãe, que Deus te deu. Valorize esse grupo que Deus te deu. Qual é a razão de você estar aqui? Valorize essa celebração aqui, hoje. Infelizmente, por favor, não venha para a celebração por religião, para cumprir obrigação. Infelizmente, às vezes acontece isso. Não olhe para esse lado. Valorize. Tem cristão nos países perseguidos que eles não conseguem se reunir, porque não podem se reunir. Eles gostariam de participar de uma celebração como essa. De cantar como nós cantamos há pouco. De participar da ceia juntos para Deus como comunidade. Eles têm que ir uma pessoa na casa de alguém e tomar a ceia, 2 pessoas escondidas. Olha que privilégio que nós temos, olha que liberdade que nós temos e nós não valorizamos isso às vezes. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, como o costume de alguns. Não deixemos, isso é um mandamento. Então não desista. Nós precisamos assumir esse lugar como corpo de Cristo. Você não deve fazer isso para os outros, mas por Deus. Por Deus. Você não deve fazer isso para os outros, mas por Deus. Então, andar em comunhão com o corpo não é uma opinião, é um mandamento. Terceira direção. A ceia faz olhar para dentro de nós. O versículo 28 do capítulo 11 que nós lemos diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Hoje é o dia para a gente olhar para dentro de mim, para dentro de mim. Deus não olha o que eu faço, mas por que eu faço. Ele está vendo o meu coração, a motivação, o motivo pelo qual eu estou fazendo. E o Salmo 139, o versículo 23 e 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É aquilo que eu falei antes. Às vezes a gente se sente longe de Deus. Chega para Deus. Deus, o que é que me separa de ti? O que é pecado? Que geralmente não é outra coisa. É relaxamento da gente com Deus e pecado. Chega para Deus e confessa. Isso aqui deve ser sua oração. Então, nessa manhã, na hora da ceia, eu quero encorajar a olhar para dentro de você. E fazer essa oração do 139 do Salmo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal dentro de mim, se tem alguma intenção ou um sentimento errado, alguma falta de perdão, algum rancor, me mostra que eu quero mudar. Essa deve ser a minha oração. Então a ceia fala sobre isso. Devemos sempre sondar o nosso coração. Deus não olha só o que faço, mas também por que eu faço. Quarta direção é o futuro. Versículo 26 do capítulo 11 de Coríntios diz: por quê? Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O futuro é que Jesus vai voltar. A volta de Jesus não é um fato religioso, espiritual. E estejam bem preparados, que o que está acontecendo lá em Israel, não há tempo de ficar pensando muito em sei lá o quê, né? De fazer grandes futuros. Quem está acompanhando isso? Nós vemos que nós estamos próximos da volta de Jesus. E o próprio Jesus disse que Ele voltará. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas vai acontecer. Vai acontecer. Se você não acredita nisso, está perdendo o seu tempo. Nós temos que viver preparados, né? Temos que esperar o noivo que vem buscar a sua noiva, que somos nós, cristãos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Até os que vão para o lugar onde a chapa é quente e nunca esfria, ela é quente 24 horas e nunca esfria. Até os que vão para lá vão confessar que Cristo é o Senhor. Não tem mais volta para eles, mas eles vão confessar que Jesus é o Senhor. Eles vão reconhecer. Por isso a ceia nos faz olhar para o futuro. Olhar para o futuro, nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar. O nosso corpo vai ser glorificado e vamos morar com Ele na eternidade. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e lá na eternidade nós vamos ser uma grande família, uma nova família. Aqui estamos numa mini família e lá vamos estar numa grande família, contemplando a glória do Pai, a glória de Deus. E hoje, quando a gente ceiar, eu gostaria que você pensasse nisso, pense nisso. Né? Eu gostaria que você ceiasse com esse entendimento desses 4 pontos. Ceiar olhando para a cruz, como nós cantamos na penúltima música que o Ariel destacou aqui, olhando para todos nós, olhando para dentro de mim e olhando para o futuro, dizendo: eu sei que o Senhor vai voltar um dia. Eu gostaria que você pensasse no corpo moído de Jesus naquela cruz. E comendo o pão, lembramos que somos corpo, nós somos família. Somos família. Para sermos família, precisa olhar para dentro de mim, se examinar a si mesmo. Estávamos perdidos sem Jesus, mas o sangue de Jesus derramado na cruz nos limpou de todo o pecado e nos salvou da morte eterna.